Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do BS Card Brasil. Já sabem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as cartas que não saem do meta, ou seja, cartas antigas que a gente ainda usa, cartas nem tão antigas assim, mas eu só vou falar de cartas antes da era Unison, ou do Rise of the Unison Warrior. Então BT9 para trás. Então vamos dar uma olhadinha aí nas cartas que desde sempre estão no meta e vão continuar por muito tempo, provavelmente, né? Então, para começar, separei a carta mais versátil, praticamente todo deck usa, que são uma dessas duas aqui, né? Seria o Furthering Destruction Champa ou o Hidden Power is Supreme Kai. As duas são uma carta que a gente usa para, durante o combo, dar um Double Strike surpresa naquele ataque, talvez para acabar o jogo, talvez aí para dar 2 críticos, uma carta que está crítico e assim por diante, né? Bom, quando a gente tá falando dessas duas cartas, a gente tem só uma diferencinha, besta. O Champa, ele te obriga a escolher uma carta que tá atacando para dar Double Strike. O Supreme Kai, ele te deixa escolher até uma. Então quando você estiver jogando com o Supreme Kai, lembra de declarar o Double Strike. Se você estiver jogando um torneio, combar com ele e não falar que você deu o Double Strike para aquela carta, você não deu. Então, tá aí a primeira carta que eu citei que a gente sempre usa. Beleza? Uma próxima, vou continuar numa carta muito versátil, uma carta da BT3, que é o Full Shrouded in Mystery, uma das cartas mais, como que eu vou dizer, importantes ou até mais bem capazes de terminar, encerrar um jogo, encerrar uma partida, né? Um Overwhelm 10 que custa 6 energias, ele tem Double Strike, e quando você joga ele pro Overwhelm, seu oponente não vai poder ativar nenhuma skill que não seja no líder dele. Né? Então impede counter, impede super combo, impede praticamente qualquer coisa. Então um ótimo finalizador de jogo desde a BT3 aí nos decks por aí. Né? Entrando um pouquinho em cartas menos versáteis, mas que temos para todas as cores, os counter-attacks da BT5 ou os Sparking Negates, como a gente fala. São cartas que negam o ataque ou atrapalham o ataque do seu adversário, né? Por exemplo, o After Image ele não nega o ataque, ele dá 40 mil para a carta que está defendendo, né, normalmente o líder no caso, e dá menos 10 para uma Battle Card do oponente. As outras todas negam o ataque, cada uma tem um efeito. A preta traz um Battle Card custo 1 de volta da drop ou da warp para a mão, Time Magic impede que uma carta possa ser voltada para o modo ativo até o começo do seu próximo turno, né, que já vai ser na sequência. Shocking Death Ball mata um Battle Card de custo 2 ou menos, e Dimension Magic desvira 2 energias azuis para modo ativo. Mas todas têm a mesma Sparking 5, que diz que se você tiver, né, Sparking 5, ou seja, 5 cartas ou mais na sua drop, você pode ativar o efeito dela sem pagar o custo de energia, só pegando uma carta da vida para a mão. Então, são cartas que continuam desde que foram lançadas nos decks de geral. Outras cartas que eu coloquei aqui, já um pouco mais novas, né? Zamasu, que é um dos super combos da BT9. A BT9 lançou super combos dual color, né? Dentre eles, todos são úteis, todos são interessantes, né? Menos o Gero não é. Mas todos são bastante interessantes até hoje, mas o Zamasu, com certeza, é o mais prevalente aí nos decks. Ele, quando você comba com ele, você pode virar para Rest Mode ou um líder ou um Battle Card do oponente. Tá? Você pode usar tanto defensivamente quanto ofensivamente. O legal é que esses super combos não demandam nem cartas na drop, nem número de vidas para fazerem seu efeito. Basta o líder ser de uma das cores deles, no caso o Zamasu, o azul ou o amarelo. E da BT8 eu coloquei aqui o Focused Breakthrough. Na verdade temos outras, né, cartas desse mesmo padrão interessante, Super Kamehameha no preto, mas eu coloquei aqui o Focused Breakthrough, que é um counterplay que vai ser ativado por uma energia. Se você tiver 4 vidas ou menos, você pode acionar esse efeito, né? Acionar esse efeito dele. Se o Battle Card está sendo jogado tem custo 3 ou menos, ele nem entra em campo, vai direto para drop. Então é um counterplay bem legal, de custo 1, né? Bem interessante. Só que qual que era a principal característica dele, a permanente? Se você tiver uma energia multicolor, você pode ativar ele como se fosse os Sparking Negates que eu acabei de mostrar. Você pode pegar uma carta da vida, né? Então, é uma carta bem versátil, bem interessante nos decks dual, mas a gente hoje usa inclusive nos decks monocolor, tá? Então, mais uma carta mais antiga que a gente está usando até hoje. Outras duas que eu trouxe
falando de Draft Box, eu vou falar só da Draft Box 1. Eu acho que a 3 é muito recente, a 2 não é tão antiga, apesar de ser mais ou menos da mesma época ali da BT9. Eu vou falar só da Draft 1, que lançou várias belezinhas, né? Algumas eu não coloquei aqui, que são um pouco mais específicas, mas o topo, todo deck vermelho usa um topo, né? Que é o que a gente chama de Floodgate. O que é o Floodgate? É um controle de inundação. O que seria inundação no jogo? Muitos ataques no mesmo turno. O topo impede que isso aconteça, ou atrapalha, pelo menos. Então, o custo dele é reduzido em 2, então ele custa 2 energias para você usar como negate. Você nega o ataque do oponente, daí você descarta uma carta da mão e ele entra em campo. Para o oponente declarar qualquer ataque nesse turno, precisa descartar 2 cartas da mão. Isso é um custo. Ah, eu zerei minha mão, posso atacar? É uma condição para atacar, tá? E o topo, desde a DB1, né, Draft Box 1, tá aí ocupando os nossos espaços no deck. Outra carta da Draft 1 que eu trouxe para vocês foi o Great Ape Son Goku, né, aquele Saiyan Instincts, famoso macacão do draw. Ele está na sua drop área, se você pagar 2 energias e mandar ele para Warp, você compra 2 cartas. Então, mas ele é amarelo. Que amarelo? Para esse efeito dele, basta eu pagar 2 energias quaisquer. E para botar ele na drop é fácil, né? Posso ou descartar por um efeito ou combar com ele, é um combo de 5.000 sem custo. Então ele entra praticamente em qualquer deck, né? Ainda tá caro, já caiu. Teve reprint na Anniversary Box 2021, então fique esperto aí que você pode conseguir o seu logo logo. Outras cartas que eu coloquei, todos os Iconic Attack Rares são cartas boas, interessantes. O Death Ball do Freeza, o Kamehameha do Goku e inclusive o ataque de extinção humana do Majin Buu. Mas eu coloquei essas duas, nos seus decks específicos, no amarelo, o Vegeta's Final Flash, e no verde, o Cells Earth Destroying Kamehameha, são staples extremamente permanentes, né? Muito fácil a gente colocar em qualquer um desses decks. A condição para você acionar todo o efeito dessas cartas é que todas as suas energias e o líder sejam dessa cor. Então, no caso do Cell, né, do ataque do Cell verde, no caso do ataque do Vegeta amarelo, basicamente é uma carta de combo custo 1, um extra card, né, de combo custo 1, que dá 15.000 de poder durante aquela batalha. Ok. E se todas as suas energias forem da cor que a gente falou, cada uma tem um efeito diferente, né? A do Freeza dá negativo para Battle Card, a do Goku ela vai ou comprar uma carta ou desvirar uma energia, a do Majin Buu vai mandar cartas do deck para drop e mandar uma do drop do oponente para Warp, e aqui as duas que eu coloquei são as mais úteis, né? Que a gente mais usa. Do Vegeta, você escolhe um Battle Card do oponente ignorando barreira e nega todas as skills dele pelo turno. Então, muito útil, tanto ofensiva quanto defensivamente. Nega Double Strike, nega crítico, nega qualquer coisa. E o Cell, ele faz você escolher uma carta na mão do oponente e descartar, sem ver a mão, hein? Você só pega uma carta das escuras e descarta. Muito, muito bacana. Certo? Essa aqui não precisava nem falar, né? BT1, todo deck que tem azul, a gente coloca 3 ou 4 sem Zubin. Então, uma carta que é um extra card, você paga uma energia, desvira 2 energias e dá 5.000 pelo turno para uma carta. Então, normalmente a gente usa no líder, né? Ou em algum atacante que vai atacar múltiplas vezes. Então, desde a BT1 prevalente nos decks. Outra da Draft, eu botei da Draft 2, né? Falei que não ia usar muito Draft 2, mas eu acho que é interessante falar do Obune. Todo deck azul cabe um Obune, né? 4 energias, ele entra em campo, tem Deflect, então vai entrar. Quando ele entra, põe 3 tokens de 15.000. Então, basicamente, por 4 energias, tem 4 atacantes. Eu tenho mais um outro efeito, pode desvirar uma energia sua no fim do turno, revelando uma carta do topo do deck do oponente. Se for um Battle Card, no fim do turno você desvira uma energia. Ou seja, você basicamente pode ter pago 3 energias por 4 atacantes. É bem legal essa carta. Certo? Outra que também não poderia faltar, desde a BT3, Flying Nimbus, um dos motivos que nós mais splashávamos nosso deck para o amarelo, para ter uma defesa como essa. Uma energia, nega o ataque, descarta uma da sua mão se você quiser, e se você descartar uma carta amarela da sua mão, o seu oponente só pode atacar mais uma vez com Battle Card nesse turno. Antes ela era ainda mais forte, né? Porque hoje nós temos um outro tipo de carta que não é afetado, que é os Unison Cards. No começo, ela era ainda mais útil. Outra que eu coloquei aqui é uma carta promocional, né, um pouco mais antiga, que é o Broly Crown of Retribution. Todos os decks de controle vermelhos costumam usar.
É um Battle Card de custo 1, entra em campo, se o seu oponente tiver 2 energias ou mais em modo ativo, ele tem que te mostrar a mão dele, você escolhe um Battle Card de 20 mil ou menos de poder e põe na drop. Então você pode descartar uma carta da mão e outra, conhecer a mão do cara. Isso é muito importante, né? Nesse jogo, conhecimento é tudo. Conhecimento com controle de mão, melhor ainda. No preto, eu coloquei o Petrification, né? Eu acho que é um dos counter-ataques mais fortes que a gente tem. E nesse caso, ele nega o ataque, você descarta uma carta da sua mão, e seu oponente, se você escolher qualquer battle card do oponente ignorando barreira, aquela carta não pode atacar esse turno, não pode ser usada para combo e não pode ativar nenhum skill. Então, basicamente, vira pedra, né? Você impede aquela carta de funcionar. E espero que vocês aí pensem em cartas que vocês usam nos seus decks, que são antigas e são boas. Isso é um exercício legal. Quer dizer que você realmente tem cartas que você sabe manipular, sabe usar. E esse é o melhor jeito de a gente jogar um jogo tão rico quanto esse. Essa questão de rotação em outros jogos existe, no Dragon Ball não. Então, lembrem, dá para abusar das cartas, dá para você usar cartas que estão esquecidas lá atrás. Tenta lembrar de uma carta que era boa, ou às vezes nem era boa e virou boa agora. Eu acho que o jogo é tão bonito porque tem todas essas características. Então, pega suas cartas antigas, aquele bolinho que tá esquecido no fundo do armário, procura uma coisa legal. Daí, bota no deck, vamos jogar.